O Alexandre de Moraes, ele acaba de ser intimado novamente pela justiça americana. Sim, no dia de hoje. Ele tinha um prazo de 40 dias, mais ou menos, para poder responder a primeira intimação, 20 dias na segunda, e agora está sendo intimado de novo e eu quero mostrar essa notícia. Mas não é só isso. O advogado Chiquini, renomado advogado que inclusive está nos Estados Unidos, assume agora a defesa do Felipe Martins e acaba descobrindo o que pode arruinar de vez toda a carreira do ministro Alexandre de Moraes e colocá-lo ele em uma situação totalmente complicada. É por isso que eu quero pedir para você me ajudar a dar o seu like, para você compartilhar. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, é importante você se inscrever no canal, porque aqui tem vídeos todos os dias para levar para você o que é que está acontecendo na nossa nação. Aqui você fica sabendo o que nem sempre a imprensa por aí afora vai dizer para você. E sabe o que é o mais importante? É quando você coloca aqui o seu comentário. Quando você comenta o que é que você acha da nossa nação, sobre o nosso Brasil e o que é que está acontecendo. Em 30 segundos eu quero falar dos produtos da empresa RPN e falar para você que, infelizmente, a partir da segunda-feira que vem nós teremos reajuste nos valores, porque o Correio, o senhor Lully quebrou o Correio e o Correio já anunciou que vai aumentar o transporte para levar o produto. Então, ao invés de você esperar a segunda-feira para decidir comprar, você pode ligar 0800 355 3000, chamar no WhatsApp ou ligar de qualquer lugar do Brasil, solicitar o nosso catálogo. Você vai encontrar mais de 120 produtos para cuidar de você, produtos que são bons, altíssima qualidade e evitar pagar mais caro a partir da semana que vem. Por exemplo, o produto que fez o meu cabelo voltar a crescer, Hair Cap, nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora e não tem outro no Brasil, junto com o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT. Esses dois aqui vão fazer o seu cabelo crescer de verdade. Virilidade, potência, para que o homem fique forte, tenha condição de levantar de manhã e ter aquela vontade de viver, defender sua família. E também, naquele momento importante com a sua esposa, é o cavalo negro. Não tem outro produto no mercado natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Você não precisa ficar utilizando aquele azulzinho, sabe? Não. Vai para um produto 100% natural. Aproveita. Temos esse aqui e outros produtos para cuidar de você. 0800 355 3000. Você liga, você pede o seu produto e garante qualidade, que é importante demais você ter isso com você. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer então essa primeira notícia para que você fique por dentro do que é que está acontecendo no nosso Brasil relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, e eu vou colocar o vídeo do advogado. Eu tenho que colocar o vídeo do advogado. Justiça dos Estados Unidos, essa notícia é de agora, tá, gente? Saiu ontem à noite, né? Hoje é dia 8, então saiu ontem à noite, a notícia é de agora. A Justiça dos Estados Unidos volta a intimar Moraes no caso Trump Media e o Hubble. Empresa acusa o ministro do STF de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. E é onde o Alexandre de Moraes pode enrolar a unha dele. O Alexandre de Moraes, a Justiça, aliás, dos Estados Unidos, da Flórida, nos Estados Unidos, intimou novamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, dia 7. A ação foi apresentada pelo Trump Media, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela plataforma Hubble de vídeos. As empresas acusam Alexandre de Moraes de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. Um novo documento, agora, emitido pela Justiça da Flórida, dá um prazo novamente de 21 dias para que Alexandre de Moraes responda a um dos advogados citado no documento. Então veja,
Donald Trump vem a público e dá uma nota de apoio direta ao presidente Bolsonaro. A empresa dele processa o ministro Alexandre de Moraes e ele faz um alerta. Nós estamos de olho no caça às bruxas e o mundo também. E agora a justiça americana notifica novamente o ministro Alexandre de Moraes. E ainda tem um advogado que eu vou colocar. Que o caso do Felipe Martins pode ganhar uma notoriedade gigantesca e acabar de vez com tudo que nós estamos vendo até aqui. Mas vem comigo. Vamos lá. Uma ação judicial foi movida contra o senhor. O que diz a notificação, tá? No prazo de 21 dias após a notificação desta intimação, ou 60 dias se o senhor for dos Estados Unidos, em uma das agências dos Estados Unidos, ou um funcionário ou empregado dos Estados Unidos descrito, o senhor deve notificar o autor a uma resposta à queixa anexa ou uma petição nos termos da regra 12 de regras federais do processo civil. A resposta ou petição deve ser notificada ao autor ou ao seu advogado cujo endereço são papapá, tá lá na notificação, né? A notificação diz ainda que caso não haja resposta, será proferido uma sentença por falta de contestação por parte do acusado em relação à ação. Preste atenção nisso que eu estou lendo, que é grave. A notificação diz para o Alexandre de Moraes, praticamente assim, tá? Numa linguagem bem popular aqui para você entender. O senhor já foi notificado uma vez, o senhor já foi notificado duas, e agora nós estamos dizendo para o senhor que é o seguinte: procura algum funcionário dessa corte. Se o senhor estiver nos Estados Unidos, tem 60 dias. Se não tiver, tem 21. Procura o fulano de tal nesse endereço, procura o outro fulano de tal nesse endereço. Caso o senhor ignore, caso o senhor não queira responder, nós vamos proferir uma sentença por falta de contestação. Ou seja, sairá uma sentença deste caso para o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Caso não responda, será proferida uma sentença à revelia contra você, com base na reparação exigida na queixa. Você também deverá apresentar sua resposta ou petição ao tribunal, afirma o documento. Fontes ouvidas pela CNN relatam que pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo brasileiro falaram em alguns momentos que iam enviar um representante para tratar do processo na Flórida. No entanto, até o momento, ninguém apareceu para defender o ministro. Então nós estamos aqui. Esse é um problema, esse é um caso relatado que pode complicar o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Agora eu vou trazer um segundo caso que vai deixar você de cabelo em pé. Que vai falar, caramba, até que enfim alguém está fazendo alguma coisa. E aí, por que eu estou ligando esses pontos? Para poder ver que o cerco está fechando. E mostrar para você o que foi que o advogado descobriu. Porque advogado tem essa missão. O advogado, quando é bom, que é o caso do Chiquini, que é muito bom, o advogado, ele tem a missão de ficar ali cavucando. Deixa eu ver por que isso, deixa eu ver o porquê aquilo, deixa eu cruzar as informações. E mais uma vez eu volto a reforçar. O Chiquini, ele está nos Estados Unidos e assume a defesa do Felipe Martins. Onde que teve a falsificação de entrada? Lá. Lá falsificaram. Você junta tudo aqui, nós vamos assistir o vídeo, mas junta tudo num bolo só. O Trump declaradamente
manifesta a favor do presidente Bolsonaro. Tem um vereador do Texas, brasileiro, mas naturalizado americano, que também se manifestou e falou sobre o quê? Sobre as maquininhas, que a gente não pode citar o nome. Ele falou para o presidente Donald Trump: ô Trump, aquelas maquininhas lá tem que ter um papel, porque senão complica. Tá, o Trump vem processo Alexandre de Moraes. A delação do Mauro Cid por terra. E ainda tem esse advogado falando isso. É. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que o caso do Felipe Martins já é um dos casos mais injustos da história do processo brasileiro. Estou agora me inteirando melhor do caso e confesso para vocês, estou horrorizado. Nunca imaginei me deparar com uma situação como essa. Eu não sabia 10% dos absurdos que estavam se passando com o Felipe Martins. Acusado exclusivamente por ter sido delatado falsamente por Mauro Cid. Sim, exatamente isso. Zero provas contra Felipe Martins. Tudo que há, uma delação premiada falsa do Mauro Cid contra Felipe Martins. Agora, por que Mauro Cid delatou? E é esse o motivo desse vídeo. Eu quero mostrar para vocês como se deu a delação do Mauro Cid. Olha só, Mauro Cid é preso no dia 3/5/2023. Prisão preventiva de Mauro Cid sem fato contemporâneo. Ele é preso por um fato que, em tese, teria ocorrido por fraude em cartão de vacina em 2022. Em 16/6/2023, então Mauro Cid está preso quase um mês depois, ele é proibido de receber visita de seu pai sem autorização prévia. Aqui começam então a dificultar a vida do Mauro Cid dentro da prisão. Dia 19/8, Mauro Cid então tem a proibição total de visitas de seu pai, ou seja, já estava quase 3 meses preso. Já no dia 23/8, olhem só, proibição total de comunicação com a sua esposa. Então, Mauro Cid é proibido de falar com a própria esposa. 2 dias depois, dia 25/8, Mauro Cid presta depoimento à Polícia Federal e renuncia ao direito ao silêncio pela primeira vez. Dia 6/9/2023, apresentação do termo de intenção de delatar. Dia 9/9, homologação do acordo de delação e, aqui está, soltura no mesmo dia. Ou seja, questão de 4 meses, Mauro Cid é preso por um crime que não praticou e durante essa prisão vão cerceando seus direitos. Proíbem ele de falar com o pai, de ver o pai, de falar com a mulher, de ver a esposa. Ele então fica sem visitas, espana e faz uma delação premiada para obter a liberdade. Agora, por que ele delata Felipe Martins? Porque eles imaginavam que fazendo a mesma coisa com Felipe Martins também iria delatar, também iria falsear os fatos e acusar falsamente Jair Messias Bolsonaro. Por isso colocam Felipe Martins na boca do Mauro Cid. Mauro Cid é torturado a delatar Bolsonaro, que é quem eles queriam que ele delatasse, mas a delatar também Felipe Martins. Por quê? Imaginavam que por Felipe Martins não ser um militar, ou seja, Felipe Martins, o único civil próximo ao Bolsonaro, não aguentaria a pressão. Se Mauro Cid, que é um força especial, não aguentou a pressão e espanou, fizeram Mauro Cid mentir sobre Felipe Martins, delatar falsamente Felipe Martins para
prendê-lo. E prenderam Felipe Martins, imaginando que Felipe Martins também cederia às pressões e acusasse falsamente Bolsonaro. Mas Felipe Martins tem hombridade e segurou aquela cadeia. Por quê? Porque não vai acusar falsamente um inocente. Felipe Martins, então, é jogado na solitária. Exatamente isso. Fica 10 dias no escuro, porque não cedeu às pressões que Mauro Cid cedeu. Aqui está a diferença entre Mauro Cid e Felipe Martins. Ambos foram torturados mediante pressão psicológica e prisão a delatar, mas Felipe Martins não cedeu. Por isso está sendo perseguido, com o risco de ser condenado a penas extremamente altas e desproporcionais. Por isso nasceu o Felipe Martins nessa acusação. Queriam uma delação. Agora, isso é tortura? Eu prefiro deixar para o Gilmar Mendes responder isso daqui. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E eu concordo, Gilmar. Prática de tortura. Foi isso que o Mauro Cid sofreu e foi isso que o Felipe Martins sofreu. 10 dias numa masmorra sem luz, apenas porque não cedeu às pressões. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Isto é uma vergonha. Assim como uma vergonha também, é crime também utilizar provas falsas para dizer que Felipe Martins ingressou nos Estados Unidos para decretar sua prisão preventiva. Sim, provas falsas. O Estado utilizou provas falsas para prender Felipe Martins, para jogá-lo em uma masmorra, para forçá-lo a delatar. Eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Todos nós queremos que isso não mais se repita. Mas ainda a justiça tem um compromisso com Felipe Martins. Gritantemente inocente, acusado falsamente por uma criação do próprio Estado. É a maior aberração jurídica da história do direito brasileiro. Felipe Martins entrará para a história do processo penal brasileiro como a maior farsa acusatória desse país. Mas a verdade prevalecerá. Não vamos jogar a toalha, a instrução está iniciando e tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos desmascarar essa farsa e ele será inocentado. Eu fico pensando o seguinte, tudo que eles fizeram foi para tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Para resumir, é isso. Quando você pega Felipe Martins, Mauro Cid e tantas outras coisas, foi feito justamente para poder pegar o presidente Bolsonaro. Só que aí tem os imprevistos. Eu sempre comentei nos meus vídeos, na minha live, que o Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, do Exército Brasileiro, ele foi treinado para aguentar um tipo de tortura. Ele foi treinado para isso. Caso uma eventual possibilidade de ser capturado por um inimigo de fora, aguentaria a tortura. Por quê? Porque ele estava sob a condição
de guardar sigilo de um presidente da República. Quantas vezes eu fui em Brasília, ele ali do lado do presidente Bolsonaro. Ele tinha toque com o presidente Bolsonaro de relar, né, tocar, encostar no presidente Bolsonaro em determinada situação, que já era um toque para o presidente Bolsonaro se afastar, sair dali, entrar no carro imediatamente. Era o ajudante de ordem. Aí, segundo o próprio advogado, né, o Chiquini e outras pessoas que estão vendo isso tudo, eles pensaram o seguinte, espera um pouquinho. Se o ajudante de ordem, que é treinado para aguentar, entregou até a mãe, vamos pegar o Felipe Martins. Porque o Felipe Martins era o cara da instituição ali junto, dentro do Palácio do Planalto, só para você ter uma ideia. No terceiro andar é o gabinete do presidente da República. Só existe mais uma sala além do gabinete do presidente da República, o que ocupava o Felipe Martins. Bom, se esse cara, a gente pega ele, entrega, ele vai falar que o presidente Bolsonaro montou golpe, fez isso, fez aquilo outro. Só que, mais uma vez eu falo, eles não contavam com o imprevisto. Sabe aquela questão, não existe crime perfeito? Praticamente igual. Eles não contavam com o imprevisto. E agora? O que eles vão fazer? Enroscou, hein? E a coisa vai ficar de mal a pior. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Não esquece que a partir da segunda-feira que vem, infelizmente, nós teremos reajuste nos valores dos produtos, porque simplesmente o correio quebrou. E é o correio que leva o produto até você. Se eu fosse você, eu ligava agora para 0800 355 3000 e adquiria o produto. Produto que pode mudar a sua vida. Por exemplo, quer parar de fumar? Conhece alguém que fuma? Dropix. Você vai parar de fumar de verdade. Ele elimina a nicotina do corpo, limpa o pulmão e você perde a vontade de fumar. Para as mulheres, dá aquela apimentada na relação, Libe Mais. Você, homem, sente que a tua mulher está um pouquinho fria? Dá Libe Mais para ela. Convida ela, mostra para ela. 100% natural, floral de bar, tá bom? Cavalo negro, hair cap, curcumã, para você acabar com toda a inflamação do corpo, entre outros produtos, aproveita. Eu vou voltar aqui a qualquer momento com mais notícias.